Olá, gente. Eu sou Agnaldo Júnior, atualmente estudante do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Alagoas e também membro do PET Engenharias. Hoje eu trago para vocês uma videoaula sobre as propriedades e teoremas dos limites, que é um assunto da disciplina de Cálculo 1 e que é fundamental para todos nós, estudantes de engenharia e das ciências exatas no geral. Eu vou iniciar falando sobre o limite de uma função por definição. A definição de limites nos diz que, para calcular o limite de uma função f de x, quando x tende a A, isso vai ser igual ao número L, ou seja, eu vou tornar x o mais próximo de A possível, isso por ambos os lados, mas não necessariamente igual a A. Agora eu vou apresentar alguns exemplos que permitem a gente perceber melhor como é que funciona essa aplicação dos limites por definição. Esse primeiro exemplo é para a gente calcular o limite de 8x menos 3 quando x tende a 4. É uma função do primeiro grau, então é um cálculo bem simples. Basicamente, nós vamos fazer a substituição de x por 4. A gente começa fazendo 8 vezes 4, que dá 32, menos 3, que dá 29. O limite de 29 sempre é 29, pois a gente está fazendo o limite de uma constante. Isso sempre vai resultar em uma constante. Mais adiante, eu vou explicar essa propriedade para vocês de forma mais detalhada. Esse segundo exemplo é para a gente calcular o limite, quando h tende a zero, de 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h. Nesse segundo caso, eu não posso substituir o h por zero, porque a gente vai entrar em uma indeterminação matemática. E a gente tem que buscar fugir de situações desse tipo. Aí eu vou desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da soma, fazendo o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e menos 9, que já foi dado pela questão. Tudo isso dividido por h. O mais 9 com menos 9 vão se cancelar. Vou ficar apenas com h ao quadrado mais 6h dividido por h. E agora, eu vou observar que eu tenho um fator em comum no numerador, que vai ser o h. Vou colocar o h em evidência. Vou ficar com h mais 6 vezes h dividido por h. Agora eu posso cortar um h do numerador com o h do denominador, e isso vai me dar h mais 6. Agora sim eu posso fazer a substituição de h como sendo 0 mais 6, que vai me resultar em 6. Esse terceiro e último exemplo, inicialmente, ele pede para calcular o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Eu vou fatorar esse polinômio de modo a encontrar um dos fatores igual ao do denominador. Eu fatoro esse polinômio e vou encontrar 2 do primeiro grau, de modo a cortar o numerador com o denominador. Vou ficar apenas com x mais 1. Agora sim, é só substituir x como sendo 1 mais 1, que vai me resultar em 2. Agora nós vamos para o foco principal da aula, que é falar sobre as propriedades dos limites. Suponhamos que a gente tenha c como sendo uma constante e a gente trabalhe com duas funções, uma função f e uma função g, e a gente use o limite dessas duas funções com x tendendo a A. A primeira propriedade é a propriedade que fala sobre a soma de funções, ou seja, quando nós queremos calcular o limite de uma soma, isso vai ser a mesma coisa que a soma dos limites. De forma análoga, nós vamos ter que a segunda propriedade fala sobre a diferença de funções. Para calcular o limite disso, ou seja, o limite de uma diferença é a diferença dos limites. A terceira propriedade vai ser a propriedade da multiplicação de uma função por uma constante. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa constante multiplicando o limite dessa função. Nós vamos ter que o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite dessa função. É bem simples de fazer. A quarta propriedade fala sobre o produto de funções. Para calcular o limite do produto entre funções, é a mesma coisa que calcular o limite individual de cada uma dessas funções e depois fazer o seu produto. A quinta propriedade
fala sobre o limite do quociente, ou seja, o limite de uma divisão. É a mesma coisa que eu calcular o limite da função que está no numerador dividido pelo limite da função que está no denominador. Eu tenho que me atentar a uma condição, que o denominador ele não pode ser zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Então, o limite de um quociente é o quociente dos limites, ou seja, a divisão. Se atentando, o denominador tem que ser diferente de zero. Bom, como foi visto anteriormente, eu passei um pouco das 5 principais propriedades. Agora eu venho falar um pouco dos teoremas, que vão agilizar muito os nossos cálculos no decorrer de todo o curso. O primeiro deles vem falando que o limite de uma constante é a própria constante. Como ilustra aqui, se for para calcular o limite de uma constante c, essa constante pode ser qualquer número, com x tendendo a A, o resultado vai ser o valor dessa própria constante. Segundo o teorema que eu ilustrei aqui, se n é um número inteiro positivo, então nós vamos ter que o limite com x tendendo a A de x elevado ao número n, basicamente eu substituir x pelo número A. E o limite com x tendendo a A de uma função f de x elevada a n vai ser igual ao limite de f de x com x tendendo a A elevado a n. Eu posso calcular separadamente o limite dessa função com x tendendo a A e depois elevar ao expoente n. Se a gente tiver uma função f como sendo polinomial e número a como um número natural, logo, para a gente calcular o limite de uma função f de x com x tendendo a A, basta somente que a gente substitua o x pelo a. Isso é bem simples. Agora, se nós tivermos uma função f para calcular o limite com x tendendo a A e essa função ela estiver dentro de um radical, nós quisermos calcular o limite, a gente pode calcular o limite dessa função f de x com x tendendo a A e depois extrair a raiz do valor obtido através do cálculo do limite dessa função. Outro teorema muito importante do curso de cálculo é o teorema do confronto, ou como é popularmente conhecido, o teorema do sanduíche. Esse teorema ele elenca a gente trabalhar com 3 tipos de funções. Uma função f de x, uma função g de x e uma função h de x. Colocando essas funções em ordem, nós vamos ter que a função f de x ela é menor ou igual à função g de x e que esta, por sua vez, ela é menor ou igual à função h de x. Isso quando x está próximo de a, mas a exceção é que ele tem que estar próximo. Ele não pode estar diretamente em a. Se nós calcularmos os limites individualmente da função f de x e da função h de x com x tendendo a A, nós vamos verificar que os limites dessas duas funções coincidem. A gente vai chamar matematicamente esse limite de um número L. E justamente esse número L vai ser igual à função g de x. Ou seja, enfaticamente falando, nós vamos ter que a função f de x e a função h de x elas vão estar limitando uma por cima e outra por baixo função g de x e que elas vão apertar tanto a função g de x, elas vão exprimir essa função e ela vai possuir o mesmo limite dessas outras duas com x próximo a A. Agora, para concluir essa aula, eu trouxe uma representação gráfica do teorema do confronto para enfatizar melhor toda essa situação e esse pensamento. Observem aqui que nesse gráfico nós vamos ter uma função g de x delimitando por baixo, uma função h de x delimitando por cima, e entre elas nós vamos ter uma função f de x. Vai chegar um ponto que essas três funções elas vão estar muito, muito próximas mesmo. Se nós observarmos tanto pela direita quanto pela esquerda, tendendo ao número a, essas funções elas vão chegar a um momento em que elas vão estar muito, muito próximas mesmo. E o teorema do confronto diz que se nós calcularmos o limite dessa função h de x e dessa função g de x, eles vão ser iguais. Justamente esse resultado, que é o que nós chamamos de número L, vai ser o valor dessa função f de x. Então, para todo o limite com x tendendo a nós vamos ter um número L correspondente à função f de x,
que está entre a função h de x e a função g de x. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de assistir o próximo, que é uma continuação desse. No próximo eu vou estar resolvendo várias questões sobre as propriedades, os teoremas dos limites, tá? Não deixem de compartilhar com seus amigos, não deixem de deixar o seu like. A gente agradece muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo nosso Instagram. E aguardem os próximos vídeos. Muito obrigada!